Fala galera, estamos aqui para mais uma aulinha e hoje nós vamos estar abordando o tema de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. E aí nós vamos falar sobre concentração e pressão. Bora lá? Então, características do equilíbrio. As velocidades da reação direta, que é quando você tem H2 mais I2 formando 2HI, e da reação inversa, que é 2HI voltando, formando H2 mais I2, são iguais. Todo equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Externamente, tem-se a impressão de que tudo cessa, mas isso não ocorre. Tanto a reação direta como a reação inversa permanecem ocorrendo com a mesma velocidade. Ou seja, gente, no mesmo momento que eu formo 2HI, eu também formo H2 mais I2, beleza? Características do equilíbrio. Assim sendo, as concentrações das espécies presentes permanecem constantes. Uma reação reversível tende naturalmente ao equilíbrio, estado de menor energia. O equilíbrio químico só pode ser obtido nas reações que ocorrem em sistemas fechados, ou seja, não ocorre trocas de matéria. Então aqui um videozinho, quem puder depois acessar, né, sobre equilíbrio molecular. Então, deslocamento do equilíbrio. Ao atingir o estado de equilíbrio, o sistema tende a permanecer nesse estado desde que não ocorra nenhuma perturbação externa. Henri-Louis Le Chatelier estudou os sistemas em equilíbrio e os fatores que os afetam. Foi ele quem elaborou um princípio que tem seu nome para explicar este comportamento. Então, o princípio de Chatelier diz o quê? Quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga frente à ação aplicada. Tende a anular, tende a anular a ação aplicada, tendo se ajustar a uma nova situação de equilíbrio. Então, o efeito da concentração. Vamos considerar o processo de Haber, que é a obtenção da amônia. N2 mais 3H2 formou 2NH3. Suponhamos que tenhamos N2H2 e NH3 em um recipiente mantido a uma temperatura constante em equilíbrio. Mediremos as concentrações de equilíbrio de cada uma das três substâncias. Em seguida, adicionaremos N2 ao recipiente. O que aconteceria? Então, olha só, a concentração de N2 aumenta repentinamente devido à quantidade adicionada e a resposta do sistema é voltar ao estado de equilíbrio. Isso será feito quando diminuímos a concentração de N2 e H2, enquanto aumenta a concentração de NH3. É isso que normalmente escutamos quando o equilíbrio foi deslocado para a direita. E se adicionarmos NH3 ao sistema em equilíbrio? Neste caso, o sistema reagirá novamente para estabelecer o equilíbrio, aumentando as concentrações de N2 e H2. Dizemos que o equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Então, gente, o que isso quer dizer? Se eu aumento N2 ou H2, o meu deslocamento vai para a direita, ou seja, eu vou começar a formar NH3. Se eu adicionar NH3, o meu deslocamento vai para a esquerda, formando N2 e H2. Resumindo isso, aumento da concentração dos reagentes ou diminuição da concentração dos produtos, deslocamento do equilíbrio vai para a direita. Diminuindo a concentração dos reagentes ou aumentando a concentração dos produtos, o deslocamento do equilíbrio vai para a esquerda. Pressão. Então, vamos manter o mesmo exemplo, Suponhamos que repentinamente o volume do recipiente seja diminuído, mantendo a temperatura constante. As quantidades de N2, H2 e NH3 não serão imediatamente afetadas. Contudo, sua concentração aumentarão imediatamente. Como o sistema reagirá?
Então, neste caso, é observado que o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, o equilíbrio é restabelecido com mais NH3, formando e menos N2 e H2. Desta forma, será minimizada a pressão total do sistema por meio da redução do número total de moléculas. Note que mesmo depois de restabelecido o equilíbrio, embora tenhamos mais NH3 e menos H2 e N2, as concentrações de todos eles aumentaram como consequência da diminuição do seu volume. Se aumentarmos o volume do recipiente, agora o sistema reagirá com a diminuição repentina da pressão total, deslocando o equilíbrio para a esquerda, ou seja, o equilíbrio é restabelecido com menos H3 formado e mais N2H2. Então, aumentando a pressão total do sistema é igual à diminuição do volume do recipiente, então desloca a reação para o lado que tiver menos moléculas gasosas. Se diminuirmos a pressão total do sistema, ou seja, aumentando o seu volume, o deslocamento da reação vai para o lado que tiver mais moléculas. Então, gente, aumenta a pressão, deslocamento para menos moléculas. Diminui a pressão, deslocamento para o lado de onde tiver mais moléculas. Então, um exemplo. Num vaso reator de certa capacidade fixa, mistura-se 1 mol de H2 e 0,5 mols de I2, a uma temperatura de 500 graus Celsius. Determine a quantidade de HI no final da reação, equilíbrio, H2 e 2 formou 2HI, sabendo que a respectiva constante de equilíbrio é 63,3. Então, como é que isso vai funcionar, galera? Então, representando por X o número de mols N, né, de H2 ou de I2, que reagem até atingir o equilíbrio, e V, volume do recipiente. Então, nós temos isso daqui, ó. Nosso número inicial, que é 1 para H2, 0,5 para I2 e 0 para HI. Então, número de mols quando estiver em equilíbrio seria 1 mol do início menos esse número de mols do equilíbrio, 0,5, que é o início de 2, menos o equilíbrio, e 2, ó, 2x. M é igual a N sobre V. Então, o equilíbrio, né, seria 1 menos x dividido por volume. 0,5 menos x dividido pelo volume, 2x dividido pelo volume. Então, o valor de x é determinado a partir da constante de equilíbrio. Como é que a gente calcula a constante de equilíbrio, gente? Que é a constante. Eu vou colocar produto sobre reagente para o cálculo. Então, olha só. HI era o meu produto, elevado a 2, porque na equação eu tenho 2 mols, dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, ficaria, ó, 2x vezes volume ao quadrado, dividido por 1 menos x dividido pelo volume, vezes 0,5 menos x dividido pelo volume. Então, ó, 4x ao quadrado, dividido por 1 menos x, vezes 0,5 menos x. Então, resolvendo a equação de segundo grau, obtém-se x igual a 0,47, né? Então, x vai ser igual a 1,13, não tem significado físico, porque x não pode ser superior ao número inicial de mols de H2 ou I2. Logo, o número de mols de HI no equilíbrio é 2 vezes 0,47. Um outro exemplinho. O pentacloreto de fósforo dissocia-se parcialmente segundo a equação de PCl5, formou lá PCl3 e Cl2, perdão. Considere o PCl5 com a pressão inicial de 2 atm num vaso reator de capacidade física fixa a 300 graus Celsius. À medida que a reação ocorre, a reação parcial de PCl5 diminui, enquanto as de PCl3 e Cl2 aumenta. O Kp
que é a constante de pressão, é de 11,5. Se a pressão parcial de PCl5 estiver diminuindo de quantidade X, de quanto aumentou a pressão total? Calcule X e a pressão total no fim da reação. Então, como é que a gente calcularia isso, galera? Então, primeira coisa, se a pressão parcial PCl5 tiver diminuído. Então, olha só. Pressão parcial, né, no equilíbrio será, 2 menos X. Como cada mol de PCl5 que se dissocia há a formação de 1 mol de PCl3 e de 1 de Cl2, as pressões parciais destes passam de 0 a X. Então, ó, PCl3 vai ser igual a PCl5, que é igual a X. Então, a pressão total será P total igual a pressão de PCl5 mais a pressão de PCl3, que é igual a PCl2, que é igual a 2 menos X, mais X, mais X. Então, é igual a 2 mais X, tendo, portanto, aumentado X em relação ao valor inicial. Para calcular o X é só jogar na constante, Kp vai ser igual a produto sobre reagente. Pressão de PCl3 vezes a pressão de PCl2 vai ficar igual a pressão, dividido pela pressão de PCl5, que é igual a 11,5, que é o Kp. Fazendo as substituições, x ao quadrado dividido por 2 menos x é igual a 11,5, que resultou em 1,7 atm. A pressão final será de 2 mais x, então vai ser 2 mais 1,7. Um resuminho, efeito da concentração. Então, 2CrO4 menos 2 mais 2H3O forma Cr2O7 menos 2 mais 3H2O. Efeito da pressão de Le Chatelier e a pressão, Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.